Alô, pessoal, tá começando mais um episódio do R0Cast, o seu podcast de preparação para a prova de residência médica. Hoje a gente vai conversar sobre uma especialidade super especial, uma das grandes áreas, a pediatria, com a doutora Laís Potenza, lá da Santa Casa de São Paulo. Laís, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um prazer bater esse papo, conhecer mais sobre como que funciona essa residência. Obrigada por ter me chamado, estou muito feliz. Eu vivi muitos anos lá na Santa Casa e compartilhar para mim, para contar para vocês como é que foi, é um prazer. Foi gostoso que a gente já estava aqui nos bastidores, a gente estava conversando, né? Como que é essa história da residência? Ela disse, eu terminei, claro que foi cansativo, mas eu não fiquei com aquela sensação de ter saído do burnout. É um ótimo sinal de que o programa pode ser legal. Inclusive, se tem alguma especialidade ou instituição que você quer conhecer, coloca aqui nos comentários que eu faço questão de correr atrás para te fazer esse episódio ficar sensacional. Mas, Laís, antes da gente falar do programa em si, conta um pouquinho sobre você. Se eu tô puxando bem aqui da minha memória, eu acho que... Você chegou a fazer alguma faculdade antes de fazer medicina, não fez? Eu fiz biomedicina, né? Entrei, mas eu vi que no laboratório não era o meu lugar. Eu participei, inclusive agora que eu fiz pediatria, a gente vê o link, né? Mas eu fiz aquelas coisas de brincar com as crianças no hospital, e aí eu vi que comigo era com gente. Eu queria trabalhar com gente, e aí eu desisti e fui prestar medicina. Foi fazer essa transição. Exato. E você já imaginava que você ia ser pediatra? Como é que foi esse processo da escolha e aprovação na residência? Nunca imaginava. Quem conheceu, quem fez esse processo aí comigo, sabe que eu queria cirurgia. Eu quis otorrino, nunca imaginei que ia trabalhar com criança. E aí lá na Santa Casa a gente acabou passando só no 6º ano, né? E aí quando eu entrei na pediatria, aí não teve volta. Aí eu descobri que era isso mesmo que eu queria. E aí você chegou a prestar outras provas de residência? Como é que foi esse comecinho? Tá, então eu prestei a Santa Casa e a USP, na verdade, né? Eu sabia quais eu queria fazer e aí eu tive o foco, estudei muito. Para essas duas. Exatamente. Eu fiz a mesma coisa, prestei Santa e HC. Eu achei que não ia adiantar ficar prestando muitas provas, era focar nas duas. Enfim, Santa Casa já era minha casa, né? Já a gente fiz faculdade lá e eu já conhecia o serviço e aí fiquei lá e, enfim, 9 anos aí, né? Faculdade, residência e quem sabe mais 2 aí no futuro. E conta pra gente como é que funciona, né, esse comecinho da residência. Tem algumas instituições que às vezes, antes de começar o programa lá em março, tem uma semaninha, tipo um warm-up, assim, que explica o sistema, explica como é que funciona o hospital. Como é que foi a sua realidade? Você chegou lá no dia 1º e aí? Tá. Então, na verdade, antes de começar, a gente tem uma reunião com a chefe. Ela fala mais ou menos como é que é o programa, onde a gente vai dar plantão, o que a gente vai fazer. É claro que eu já era da casa, já conhecia, mas mesmo assim foi um desafio, né? Então, lá eles costumam ver quem já é da casa para começar no pronto-socorro, porque é onde a gente precisa mais, né? Uma dinâmica um pouco mais rápida, conhecer um pouco do MV, né? Que é o nosso sistema aí para fazer as evoluções, né, para prescrever. Então, a gente foi se ajudando, né? Os R+, ajudam muito a gente, né? Não tem como... o pessoal da PED tem uma relação legal ali, muito, né? Muito, assim, é indescritível. A gente sai junto, a gente vai depois pro bar junto. É uma relação bem próxima e bem de ajuda, assim, bem de amizade mesmo. Ô, Laís, conta pra gente como é que funciona a distribuição aí dos estágios na R1, R2 e R3. Tá certo. Então, a gente é um hospital porta aberta, né? A gente tem um foco em emergência, em pronto-socorro bem grande, então a gente vai passar em todos os anos nesses estágios. Mas tem algumas diferenças, tá? Então, no R1, a gente passa 2 vezes no pronto-socorro, que a gente fica na porta, né? Que é o primeiro contato lá do paciente, então a gente passa por 2 meses. É bem intenso, bem intenso. A gente passa nas enfermarias, onde os pacientes ficam internados, a gente cuida bastante, a gente tem um R+, ajudando a gente, mas o R1 é o que cuida realmente, não na massa, prescreve, faz tudo, né? A gente fica a gente fica mais na parte de parto, então a gente realmente recebe o bebê. Sala de parto ali. Sala de parto. A gente fica lá esperando o bebê, é muito gostoso, acho que não tem quem não goste dessa parte. E no cuidados intermediários, que é onde eles ficam os bebês que não são tão graves para estar numa UTI NEL, mas eles estão recebendo alguma medicação na veia, tá fazendo alguma coisa assim, também fica com os R1s. A gente fica na retaguarda infantil, que também é uma transição
ligação entre o PS, uma enfermaria, e a UTI, que já é pacientes mais graves. A retaguarda é como se fosse uma semi, assim. Como se fosse uma semi, mas às vezes é uma UTI, dependendo da época do ano, né? Não sei, o pessoal sabe, mas a pediatria, ela trabalha com picos. Então, toda uma sazonalidade, né? Exato, não é linear o número de pacientes. Então, quando a gente está no pico, fica mais intenso. Exato. E aí, a gente tem a parte da puericultura também, que é a parte ambulatorial geral, né? Então, que a gente vai medir o bebê, vai ver aquelas fases do desenvolvimento. E a gente passa tanto na Santa Casa, que são pacientes mais complexos. Então, pacientes que já ficaram internados com a gente, que tiveram algumas coisas, como na UBS. E aí, lá na UBS, geralmente é o paciente que é mais rígido, não tem nenhuma doença, nem nada. E isso é cada um desses estágios, né? Tem o PS que você colocou que são 2 vezes no mês, mas o resto é um mês inteiro que dura o estágio. É um pouquinho mais de um mês. Na verdade, não dá 12 estágios, né? Então, eles dividem 11 estágios em 12 meses. Entendi. Então, acaba sendo um pouquinho mais, mas aí a divisão é bem tranquila, são poucos dias. E os plantões, é só quando você está dentro do estágio ou é durante o ano inteiro, independente do estágio? É o ano inteiro. Então, a gente lá na Santa Casa, a gente dá bastante plantão. Então, quem não quer dar muito plantão, né, tem que repensar. Se passar em outro lugar, né? Exato. A gente dá bastante plantão. A gente dá em 3 setores. Então, no PSI e nesse primeiro ano na porta, né? A gente fica na ANEL pegando os pacientes, os nenenzinhos. De madrugada aí? Na madrugada. E a gente ajuda um pouco aí. A gente ajuda na UTI, os R+. E na enfermaria. Então, se precisa ter alguma intercorrência durante a noite, precisa prescrever alguma coisa, a gente fica com os pacientes que estão internados. Mas como é que funciona essa divisão? Por exemplo, ao longo do ano, vai rolando aleatoriamente, por exemplo, pode ser que no mesmo mês você esteja um dia no PS, no outro dia você está num outro setor, ou é divididinho? Assim, não, primeiro você vai fazer 4 aqui, depois 4 aqui? Isso, não. Geralmente ele é dividido, então cada estágio a gente dá plantão num lugar específico. A gente tenta, por exemplo, eu tô dando plantão no PSI, eu vou dar plantão no PS. Exato, eu tô passando na enfermaria, eu vou dar plantão na enfermaria. Agora, por exemplo, a puericultura, que é ambulatorial, aí geralmente a gente vai, por exemplo, pro PSI. A gente não tem como correlacionar, né? Mas se você quiser trocar em algum momento, isso é bem livre lá. Precisei trocar, precisei fazer alguma coisa, só podia. Quem tava na enfermaria, você pode trocar. Gente, eu tenho um evento nesse dia que eu não posso perder, aniversário do meu pai. É um clássico, né? Eu preciso trocar. Dá pra, às vezes, você vai pra um outro setor, mas é maleável. É bem maleável e a gente costuma se ajudar muito, muito. Porque ao longo do ano... São quantas pessoas que entram? Eu acho que tá 24 ou 25, não sei exatamente. Nossa, de R1. É bastante gente, mas vocês veem que a gente cobre muito setor. A Santa Casa, querendo ou não, é dependente de residente. Então, assim, a gente bota a mão na massa. A gente faz, a gente tem chefe do nosso lado, tem sempre o R+, ajudando, mas a gente trabalha lá. Todo mundo, né? Todo mundo que vem aqui fala essa característica da Santa Casa. Isso é algo muito comum mesmo. Todo mundo compartilha, que eu acho legal. Para quem não conhece, né, a estrutura física da Santa Casa, é que o prédio da pediatria, ele fica meio que separado ali, assim, né? Então, fica logo quando você entra pela entrada de trás ali, à direita, é um prédio todo bonitinho, de tijolinho, assim, e você olha, às vezes, à distância, você fala, nossa, nem parece tão grande. Aí você entra, corredor para lá, corredor para cá, e PS, e reto. É a cliniquinha. É a cliniquinha, mas é um prédio lindo, É um prédio grande, cheio de peixinhos, cheio de imagem. E tá tendo uma reforma agora no PSI, então vai ficar bem legal. Não sabia. Eles reformaram as enfermarias, tá toda cheia de desenho, aquela coisa da pediatria, né? Mas também acho que não só a parte estética propriamente dita, mas aquela questão que deve estar mudando a maca, né? Uma maca às vezes mais... Isso tá rolando também, não? Tá melhorando bem a infraestrutura, sim. Mudou a maca, mudou várias coisas estruturais mesmo lá que... É bom pro residente que tá chegando, não assusta tanto, né? Já é um ambiente mais organizadinho, mais bonito. E me conta como é que funciona. Entendi que provavelmente aqui no R1 tem uma carga importante de PS, enfermaria, fora a parte ambulatorial, mas acho que a parte ambulatorial o pessoal consegue entender como é que funciona a rotina, né? Chega às 8, sai às 5, acabou, fica atendendo o paciente, chama o outro, discute com o chefe. Acho que isso não foge muito da rotina de qualquer segmento ambulatorial, que provavelmente os alunos estão cientes. Mas como é que funciona a rotina do PS? Assim, passei na Santa Casa, fui um desses selecionados para no primeiro mês estar lá
na porta do PS. Como é que funciona a rotina? Eu comecei pelo PS, né? Já era da casa, e a minha dupla acabou indo comigo nessa loucura. Então, como é que funciona? Começa às 7h30 nosso plantão, então a gente vai pegar o plantão de quem estava à noite, né? A gente vai chegar, tem a parte dos internados e a emergência do PS, que são os R+, então que vai ser o R2, o R3, e os R1s vão para a porta, e a gente também vai pegar os casos que está aguardando uma reavaliação, um exame, alguma coisa. Vamos aproveitar então já para dividir, que quando a gente chegar aqui, né, de como funciona a rotina da R2 no PS, a gente discute mais essa questão da emergência. Vamos falar só da porta. Isso. E aí a gente pega, né, os casos e aí tocar a porta. E aí o volume é alto. Então, de novo, depende da sazonalidade. Tem momentos nas férias de dezembro, é mais tranquilo. Chegado, né? Agora, quando chega nessa época, agosto, que a gente tem as voltas das férias e a parte lá de maio, aí é tocação o dia inteiro. Aí a gente se divide, não tem um horário para almoçar, a gente meio que se divide, mas é uma prioridade e geralmente os R+ lembram, você já almoçou? É importante, você não vai salvar ninguém de barriga vazia. Mas quais são as condições mais comuns? Porque eu imagino que deve ter uma procura de pacientes, às vezes, que não tem uma... Ou vem com uma queixa simples, por exemplo, uma síndrome gripal, mas é um paciente complexo. Já tem uma doença cardiológica, pediátrica, que faz acompanhamento na Santa Casa e chega lá. E aí não é o mesmo manejo do que, por exemplo, de uma UPA, que às vezes o paciente chegou e não... Que nem isso a gente conversou, não é um paciente rígido. Por mais que isso possa chegar na UPA também, né? Sim. Então, realmente, a complexidade da Santa Casa é a diferença. A gente fala que a gente sabe manejar, assim, o paciente que for na nossa frente, né? Então, realmente, a gente brinca que lá uma gripe nunca é só uma gripe. É uma gripe num falciforme, é uma gripe numa fibrose cística. Então, nós somos referência de muitas doenças, né? Então, nós temos lá, a gente tem cardiopediatria, a gente tem pneumo, a gente tem reumato. Então, realmente, chegam pacientes complexos e, às vezes, eles estão só realmente gripados, mas às vezes a gente tem que, né, manejar. Então, o que acontece lá no pronto-socorro? A gente atende a porta e aí a gente vai passar pro R+ o caso, né? Tem sempre essa discussão. Sempre a gente tem o respaldo aí do R+, e dependendo até do chefe, né? E muitas vezes, plantão, inclusive, a gente pode falar diretamente com o chefe. Existe essa proximidade em que a gente, muito próximo do chefe mesmo, eles estão lá para ajudar a gente e às vezes a gente pode falar diretamente com o chefe. Quando eu tava no internato, eu tinha essa percepção também. Eu lembro que, às vezes não é só o R1 que tá atendendo, então o interno também, dependendo da época do ano, se eles não tiverem de férias, e estão atendendo, e às vezes depois atendeu, tudo direitinho, vai passar o caso pro R+, e não era infrequente também já discutir direto com o chefe, que tá sempre por ali, né? Isso é uma questão, não é que vocês ficam com a sensação de estarem em algum momento, talvez, tomando as condutas mais pela experiência do que ter um chefe para discutir. Então, pra você entender, o chefe fica fisicamente lá no conforto, é só você dar alguns passos. Abrir a porta. Você não precisa, assim, nossa, eu preciso ligar para ele, eu preciso fazer uma coisa que pode dar um constrangimento. Isso não acontece, ele tá lá, é só abrir a porta. E às vezes o R2, R3 quer lá participar da discussão. Que rola uma ciência, né? É sempre, né? Tem que ter uma ciência. Não, isso é legal, porque eu acho que esse é o diferencial, principalmente para quem tá chegando no R1, às vezes o R2 já discutiu esse caso uma vez, aprendeu, então agora é exatamente por isso que ele tá te ensinando como R+, mas pro R1 ter a oportunidade de discutir direto com a fonte, que é o chefe, isso, e ter essa questão, não só o discutir o caso, ele falar com o doutor, Laís, é isso aí, para esse paciente faz X, Y, Z e pronto, mas ele te ensinar, ter uma lousinha, né, às vezes abrir o computador, discute os exames antigos, faz uma ciência sobre o caso. Inclusive, eles vão ver, você fala, você tá com dúvida nesse exame físico, então vamos lá, ele vai junto com você, vai te examinar com você e vai falar, você deixou passar isso, ou então é isso mesmo, então eles vão examinar junto com você. Então isso, para quem tá pensando e tá com medo, será que eu vou jogar no mundão? Assim, claro, você vai estar lá e você tem que trabalhar, mas você tá respaldado. E principalmente no R1 a gente tem esse cuidado, porque querendo ou não, a pediatria, a gente é pequeno em relação ao quanto que a gente vê de adulto. Então, a gente chega lá não sabendo exatamente, porque a gente fala, a criança, ela não é um mini adulto. Ela tem coisas diferentes. Então, às vezes, a gente pode deixar passar. Então, a gente fica bem em cima do R1 mesmo para ajudar. Interessante isso. Bom, e aí eu imagino que passa o dia assim, vai tocando os pacientes, discutindo, almoço, depois vai até o final da tarde. Tem uma coisa diferente lá na pediatria, geralmente nossa rotina acaba às 4h30, então não é até às 7, não é 7 às 7. Pô, então, ponto positivo, exato. Então, assim, existe um restinho de dia pra você. Mas aí quem assume o plantão chega às 4 até às 7. Exato. Pô, então ruim é estar de plantão. Exato, só que quando você tá saindo às 4h30, você fala, vale a pena. Mas sim, aí o plantão é um pouquinho por mais tempo, a partir das 4h30, né, tem
tem a passagem, então acaba passando um pouquinho. Mas o plantão é um pouquinho mais longo mesmo. Você pega às 4h30 e vai sair. Não, mas é uma boa sacada, porque quem tá no estágio do PS, para quem é aluno, com certeza já rodou aí em algum estágio que durante o internato, tô querendo dizer, que você sabe, cirurgia, PS da clínica, pô, esse negócio de chegar das 7 às 7, que às vezes sempre tem um chegar mais cedo, sair mais tarde porque tem a visita e tal. Exato. Por mais que o programa respeite as 12 horas certinho, você vai chegar mais cedo, tem a questão de deslocamento até o hospital. Então, acho que para saúde mental, sair às 4h30 é justo, né? É bom. E na enfermaria também assim, reta também assim. Então, todos os lugares em geral lá de plantão, né, que a gente vai fazer o plantão, é esse esquema. Às 4h30. E isso em todos os, também R1, R2, R3, UTI, né, UTI NEL, tudo vai ser esse horário. E antes de você contar um pouquinho pra gente como é que funciona a rotina da enfermaria e da reta, você falou que são duplas, é isso? E você passa com a sua dupla os 3 anos? Os 3 anos, então a gente tem um esquema de duplas, né? E aí, o que acontece? Não sei se tem isso nas outras especialidades, mas a gente tem coringas. Então, o coringa, ele vai fazer uma ordem dele. Então, por exemplo, no meu ano tinham 3 coringas. Então, alguns meses a gente rodava em trios. Mas aí ele estava, entre aspas, sozinho, mas na verdade ele estava sempre com uma dupla, só que não sempre é a mesma. Exatamente. E aí, por exemplo, né? Óbvio que não é o objetivo, mas às vezes acontece, alguém desiste. Então, não vai ter prejuízo para essa pessoa que vai ficar sozinha, porque ela vai virar a dupla. Então, isso aconteceu. O coringa chega e substitui. No meu ano, ninguém desistiu. A gente chegou e foi. Mas às vezes isso acontece e aí existe essa gordurinha para conseguir remanejar, né? Então, tem esses, não sei, cada ano acaba diferenciando. No meu ano foram 3 coringas. E aí, alguns meses, você roda em 3, que aí dá uma aliviada. No ambulatório, especialmente, exato, né? A enfermaria divide um paciente a menos ali. Eu sei como é que é lá na clínica médica. Geralmente os grupos eram de 4, mas tinha alguns poucos que eram de 5. E aí saía com algum tipo de benefício nesse sentido. Ou não, né? Tem sempre a contrapartida que eu falava. Às vezes você tá vendo menos paciente e tal, então não tem muito... Mas fica tranquilo que na Santa Casa não falta paciente. Tem uma das meninas que foram coringas do meu ano, é muito minha amiga. Então, assim, legal. Se você for coringa, você vai fazer amizade também, você vai ver muita coisa. Não falta paciente na Santa Casa. E a dupla é aleatória. Por exemplo, chegou nessa primeira reunião, a chefe já chega, gente, distribuir aqui, vão ser essas as duplas. Não, a gente escolhe. Vocês podem escolher. Então, tem gente que já se conhece, né? Acaba fazendo. Eu não conhecia a minha dupla. A gente tomou um cafezinho, se identificou lá e decidiu ser dupla. É muito livre, tá? Os plantões, a gente escolhe onde vai fazer, o que vai fazer. As duplas, o serviço precisa acontecer. Não pode ter falta, mas a gente consegue... Tem essa liberdade. Tem essa liberdade tanto das duplas, qual a gente tem que se organizar, qual vai ser a rotação dos rodízios. A gente também... eu preciso muito esse mês estar de férias. Beleza, então... Antes de começar, essa resenha de organizar os rodízios, ela acontece todo começo de ano, né? Para você definir o próximo passo. Não é uma coisa fixa do R1 ao R3. Não, todo começo de ano a gente muda. E cada turma faz do seu jeito, sorteia. Quem ficou pior ano passado tá melhor esse ano. Então, todo ano não é... Você entrou, já tá tudo pré-definido. Não, assim, bem legal. E como é que funciona, né? Eu conheço, então sei que tem algum grau de similaridade, mas também tem as suas particularidades. O rodízio da enfermaria e da reta. Como é que é lá? Legal. Então, os dois são pacientes internados, né? E aí a gente chega cedo, principalmente o R1. Então, a gente tem que entender o que aconteceu durante a noite, né? Quais foram as novidades aí. E aí a gente tem que organizar tudo no bucho, né? Não sei como é que ele chama, né? A passagem de plantão. Isso. A passagem de plantão. Então, a gente organiza tudo. A gente vê os pacientes. A gente tem que já meio que prescrever, porque a gente precisa estar com tudo pronto até as 10 da manhã. Então, a gente depois tem uma visita oficial e aí, qualquer coisa, se a gente mudar alguma coisa, a gente faz extra. Na prescrição, né? Então, libera ali, porque a prescrição, né? Acho que isso é uma coisa interessante e provavelmente a gente nunca discutiu aqui. É assim que funciona na Santa Casa. Eu sei que alguns serviços é um pouco diferente, mas na verdade, muda um pouco a questão de horário e tal, não é que é uma diferença muito grande, mas que a prescrição, ela precisa ser liberada até as 10 da manhã, porque a enfermagem vai checar e geralmente é uma atribuição do enfermeiro da manhã, porque tem um enfermeiro que chega à tarde e ele tem outras responsabilidades, mas essa prescrição geralmente costuma entrar, ou seja, o que você colocou só vai de fato ser administrado no paciente, a não ser que você tenha escrito lá, eu quero isso agora, urgente,
de noite. Exato. E aí, por isso que dá tempo de passar a visita com calma, Exato. ter liberado a prescrição e caso tenha necessidade de fazer alguma alteração, pô, esse paciente precisa trocar antibiótico, ajustar a dose de anticoagulante, por aí vai. Você vai lá, senta depois da visita e arruma, Exato. né? Então, a gente tem que fazer isso sempre com a ajuda do R+, né? Uhum. E aí, também, aí durante a manhã a gente vai passar uma visita para definir que aí é com o chefe mesmo. Aí a gente tá com o chefe já passou nos leitos junto com os R+, né? Tem isso, importante. Tem. E aí a gente vai fazer uma visita. E é legal, porque além de discutir as coisas, aí é um momento que a gente aprende muito, né? Então, a gente tem alguns chefes carimbados lá que sempre falam das mesmas coisas, mas você sai sabendo aquelas coisas, importante, né? Então, aí às vezes aparece alguém da especialidade para falar alguma coisa dos pacientes, a gente tem muita especialidade lá. E aí depois a gente vai resolver pendência, aí é pendência o dia inteiro. Aí é fazer alta, fazer pendência, mudar a prescrição, reavaliar paciente. E aí a gente vai ficar lá até a pessoa às 4h30 pegar o plantão. Às vezes passa um pouquinho, principalmente o terceiro andar, a gente tem 2 andares, né? A gente tem o terceiro andar, que é os pacientes maiores, e o quarto andar, que são os pequenininhos. Passa um pouquinho, você diz, pelo volume de pelo paciente. Volume Principalmente no começo da residência, até depois que você fez tudo, você precisa sentar lá no sistema, canetar a evolução, deixar bem registradinho. A parte burocrática aí que você a gente fica lá, bem. faz 1, faz 2, faz 3. E aí quando você vai ver, às vezes você tá saindo e já passou das 4h30. Mas não costuma passar muito, não, tá? O começo é mais mas difícil. Se passa, é mais por causa disso, né? Isso, é mais pra coisa burocrática, computador. Né? E como é que funciona, então? Você tem alguma questão que você gostaria de compartilhar sobre algo que é uma particularidade legal lá na Santa, do R1? Ou podemos passar para a distribuição dos estágios do R2? Tem uma coisa que eu quero falar, é mais sobre essa questão da ANEL, tá? Nossa ANEL é bem forte. É muito, né? É bem forte, quem sabe, né? Nós temos chefes maravilhosos. E essa questão que eu falei da gente ser muito... de pegar o bebê, tá? A gente pega o bebê, que eu acho que é uma... Eu fiquei encantada quando eu passei, então queria passar para vocês também, né? A gente aprende a pegar o bebê, a fazer os primeiros cuidados. A gente tá lá realmente aprendendo a fazer as coisas com a mão na massa. A gente tem ajuda, claro, dos R+. Então, a sala de parto é um momento que pra mim foi muito especial. Então, por isso que eu gosto de falar bastante. Acabei não seguindo essa... Não é a área que você quer seguir. Não é a área que eu segui, mas foi o que me encantou, assim, o momento. Então, quem tá pensando e quem gosta de sala de parto, a gente já desde o R1 tá pegando o paciente, tá fazendo as coisas. Então, é bem legal essa parte. Não, legal. Dividir isso. E aí, no R2, como é que funciona essa distribuição? Aí o R2 a gente vai começar com a parte ambulatorial, né? Então a gente vai ter aí a parte, vai ter pneumo, né? Vai ter infecto, que são bem fortes também lá na Santa Casa. A gente é um centro de fibrose cística, então tá até... Eu sei bem. É verdade, na clínica a gente pega, depois que já ficou mas mais agora velho. diminuiu com as medicações novas. Tá exacerbando menos. Exato. Então eu tava até tendo cursinho, tô estudando pra R+, né? E aí eles falam, não sei se você já viu uma fibrose cística. Toda semana. Todo dia, né? Então, a gente pega uma fibrose. Então, assim, a gente tem contato com esses pacientes, né? Aí, a gente vai passar nas UTIs, né? Na UTI NEO e na UTI pediátrica, né? Que não são os pequenininhos. A gente passa na enfermaria e agora a gente tem uma função mais administrativa de ajudar, né? O R1, você tem que fazer isso, você já fez isso, né? Tem que orientar. Exato. E ajudar também, porque às vezes o volume é muito alto e a gente acaba ajudando com a mão na massa Chega a pegar paciente e fala, não, ó, você vai evoluir esses aqui é do R2. Exato. Não tem essa história de... todos os pacientes, o R1 que tem que evoluir. Se começar a ficar muita coisa, tem dia que tem paciente muito complexo, a gente tem que ajudar. Geralmente, eu sei que é uma média, assim, mas quantos pacientes que você evolui num dia lá da enfermaria como R1? Que a gente se divide, né? Mas vai 30 pacientes, assim, mas bastante. Aí, eu digo, mas uma pessoa, um R1, vai ser uns 6, 7, assim, não? É que a gente tá em 2, né? Então vai ser 15. Sim, mas eu digo, sendo 15 é um número grande. Isso. Então, às vezes, o R2 puxa um e... Na verdade, é mais complexidade do que... Porque, assim, quando é um paciente tranquilo, é muito rápido. Sim, às vezes, tá terminando antibiótico. Tá tudo certo, os exames estão melhorando, não tá fazendo febre. Aí vai, só que quando a gente tá com um paciente muito complexo, aí é onde o R2 chega aí pra ele ajudar. Entra mais. Entendi. Não é tanta quantidade, claro. Porque às vezes é tranquilo. Tem pacientes tranquilos, por incrível que pareça. Mas aí é mais na complexidade, porque é um monte de funcinha, né? E aí vai precisar de ajuda. Entendi. Não, beleza. E aí, que mais? Tem enfermaria, então, que é do R2. Isso. Aí o PSI, agora, no PSI, a gente entra para um momento mais dos pacientes complexos. E aí é difícil. Muito paciente cansado, né? É sala de emergência, é trauma. Pacientes, realmente, a gente fica responsável pela internação. A gente discute os casos, né, com os R1s. Mas a gente fica com internação e emergência. Tipo assim, o caso, o R1 foi lá...
Aí você tá nesse esquema de chegar às 7h30, sair às 4h30 como R2, lá no PS. Aí R1 internou um paciente durante o dia que ele discutiu com o chefe na porta, fez uns exames, reavaliou e falou, o chefão disse que precisa internar. Aí ele passa o caso pro R2, que vai fazer a internação do sistema, que vai prescrever direitinho e acomodar no leito ali de internação até ele conseguir subir, seja pra reta, pra enfermaria e por aí vai. Exato, além das emergências que entram direto. Aí nem passa pela R1 quando é emergência mesmo, a gente já viu lá desde o começo, ou chegou SAMU, né? Vai ser aquele barulhinho da ambulância, chegou, a gente já entra direto na sala de emergência. E aí é o R2, não é o R3. Aí, na verdade, fica o R2 e o R3 lá meio que igual, assim. Lá o trabalho do R2 e do R3 é igual. Assim, você tá com mais paciente? Então o próximo é meu, né? Então, aí é igual nessa parte. E me conta uma coisa que é algo que os alunos sempre querem saber. Você não tá interessado em saber isso, depois você me conta, mas... E procedimento? Como é que funciona lá? Tem como botar a mão na massa? Porque é algo que na clínica é muito comum, porque todo dia tem um paciente com insuficiência respiratória no PS que precisa ser entubado. Parada cardiorrespiratória lá na Santa era uma coisa que a gente via todos os dias também, passagem de catéter e por aí vai. Na pediatria a gente sabe que os pacientes chegam graves, mas às vezes não nesse ponto e muitas vezes recuperam bem, né? Isso é verdade. É 100% verdade, gente. A pediatria é uma coisa impressionante, assim, você vê, eles são muito resilientes, né? Então, assim, se você pensa muito em procedimento, talvez a pediatria não seja o seu melhor lugar. A gente tem poucos e, por exemplo, a passagem de central, a gente não faz. É a CIP, a gente vai ligar pra CIP e vai fazer. Não é o residente da pediatria. Assim, pode ser. Você deu uma sorte, aconteceu. Exato, são poucos que a gente passa. Na UTI, às vezes os residentes da UTI conseguem mais. Mas falar que o residente vai fazer muito desses procedimentos, não vai. A gente entuba até que bastante, tem um nível assim, mas bem menos que a clínica se a gente for pensar, tá? A gente tem outras coisas que a gente faz antes. Parada também não é tão normal acontecer. Existem e existe bastante até, se a gente for comparar com os outros lugares, porque a gente tem pacientes complexos. Mas não é tão nosso dia a dia. Ter uma parada, ter uma intubação, no pico mais, né? Que chega muita insuficiência respiratória. Mas não é tanto a nossa rotina. Acontece, a gente tem sim, a gente sai sabendo pelo menos o mínimo para saber intubar, para saber fazer essas coisas. Mas lá a cirurgia pediátrica, ela entra bem mais, né? A gente não tem tanta autonomia. Para essas coisas, por exemplo, do catéter, do acesso central, aí sim, chama o pessoal. Isso. Aí, pelo que você falou, foi mais o residente que tá fazendo, né? Fez pediatria e vai trabalhar com subespecialização na UTI. Aí esse cara, talvez lá na UTI, vai pegar essa mão. Lá na UTI eles têm mão, que é catéter o tempo todo. Mas aí acaba sendo uma coisa mais específica. Porque quando a gente tá falando de criança, querendo ou não, acaba que a gente não pode ficar tentando muito, né? Os vasinhos. Exatamente. Os vasinhos é muito vazio. Não, legal. E o resto aqui, tem algum outro que você acha que... Pelo que eu entendi, os plantões, a única coisa que mudou é que aumentou o plantão na UTI, né? Isso. Então... É uma mudança recente essa, tá? Pra diminuir um pouco a carga do R3. Então, antes só o R3 dava plantão na UTI. E aí, pensando que muita gente vai prestar o R+, né? Lá a gente presta bastante R+. Pra diminuir um pouco a carga, a gente conseguir estudar, fazer as coisas. A gente tá... E o R2 é um ano mais tranquilo, tá? Por incrível que pareça, ele é mais tranquilo, assim. Então, a gente começou recentemente, no meu ano, né? De R3, ano passado. Aí eles começaram a ajudar para que libere um pouco do nosso isso é uma atualização importante. É verdade, é novo. E no R3, como é que é a distribuição? Então, o R3 aí é bem ambulatorial, tá? Então, é passar visita, né? Ver os pacientes no leito. Das especialidades, você disse. Porque eu imagino que a rotina, de forma geral, nas especialidades, por exemplo, aqui, né? Tem a cardio, tem a gastro, deve ter algum tipo de distribuição de que você precisa ver o paciente internado, que eventualmente... e aí até tenho curiosidade de saber, ele interna para a especialidade ou ele fica para pediatria geral e aí vocês passam como interconsulta? A gente passa como interconsulta, a gente pediatra, ele não abandona o paciente, ele quer sempre lá pertinho, então todo mundo vê. Então, assim, é sempre pela pediatria, a pediatria vai chamar as especialidades, né? Vai fazer o pedido de consulta, o PC, e sempre eles olham os pacientes também lá na enfermaria e, além disso, a gente vai ajudando, mas fica como uma interconsulta mesmo. E aí, geralmente, quem vai por exemplo, na cardio, você tá lá, um paciente internou no PS e tudo mais, pedido de consulta para cardio, porque é um paciente que já acompanha no ambulatório, ou eventualmente um paciente que não acompanha, mas que eles identificaram a necessidade de solicitar
acompanhamento da cardio. Aí você como residente que vai lá e também tem o R+, que eventualmente aí você vai discutir com ele e com o chefe, é isso? Nem sempre, tá? Nem todas as especialidades a gente é R+, a gente acaba virando R+, então a gente aprende muito. Tem especialidade que não tem? A oncologia não tem residente. Só tem chefe. Só tem chefe. A cardio também não, tá? A nefro tem, mas às vezes não tem. Então, algumas especialidades a gente acaba sendo R+. É claro que sempre o chefe vai passar. Ele passa no leito com a gente, geralmente. Vai discutir. A gente vê primeiro, fala as atualizações, tudo, mas eles discutem. E aí, a gente geralmente vai para o ambulatório. Então, você antes vai ver os pacientes, depois vai para o ambulatório. E, às vezes, tem que resolver algumas coisas, né? Isso é bom de ter a assistência do andar, porque, às vezes, a gente pede, tem que pedir esse exame, porque a gente acaba tendo muita coisa para fazer. Tem um ambulatório para resolver. Eu lembro como que era lá na clínica. Às vezes, né, você precisa acordar cedo, porque você precisa ver os pacientes que estão internados e o ambulatório começa às 8 da manhã. Então, você precisa ter visto os pacientes e checado os controles, examinado os exames, para, às vezes, ou durante o ambulatório, ou até depois ali, né? Acabou o ambulatório, 11 horas. Da 11 até você almoçar meio-dia, já discute alguns ali com o chefe, e você precisa estar com as informações na mão, mas aí você já viu que faltou algum exame, aí você pede ajuda pro cara que está no andar com o paciente. Atualiza isso aí, me manda no WhatsApp. O que acontece bastante, acho que a gente passa muito externo lá na Santa Casa. Então, por exemplo, né, principalmente nessas áreas aqui das especialidades, então, por exemplo, tá a gente, eu e minha dupla, aí tem alguém do Jassanã, tem alguém do IANSP, eles usam muito o nosso hospital como no a gente PS tem também, né? Tem também, né? Tem de várias, né? Nem lembro todas agora, mas muita gente vem para o nosso hospital para conseguir aprender também. Então, acaba dando uma boa distribuída. Às vezes fica com bastante paciência, acontece, né? Mas só para vocês entenderem que não tem só 2 pessoas, né? Às vezes, mais gente. Em geral, acho que quase todas as especialidades a gente tem essa divisão com outras pessoas também. Legal. E aí, então, oncologia... CIP é da... É a cirurgia, a gente passa com a cirurgia. Sim, a gente vê, é legal ver o outro lado, né? Porque a gente geralmente só saber um pouquinho. A gente passa na cirurgia, a gente passa de novo na enfermaria. Aí tem nefro, gastro, cardio, aí neuro, aí as coisas, né? Paliativos. Isso é muito legal. Paliativos, não sei se conhece a doutora Ângela, vou até falar ela, porque ela é uma pessoa, assim, super especial, né? Que ela é famosa. Exato. E ela é, assim, uma luz de pessoa. E não sei se você já viu, mas lá na Santa Casa a gente tem um lugar só do paliativos. É ali na enfermaria, não é? Não, mudou. Agora tá no outro lado da rua. E lá o paciente, ele passa tanto com a gente do paliativos, ele já vai passar com a nutricionista, vai passar com a físio, ele faz tudo ao Ganhou um espaço para isso. É muito legal, muito legal mesmo, assim, e nossos chefes são maravilhosos, né? E aí Dá pra pegar uma mão. Porque eu imagino que na pediatria é algo que é um assunto mais delicado, né, às vezes. Pessoal, antes de continuar, deixa eu te fazer um convite. Se você quer acelerar a sua preparação para a residência médica, conheça o curso Extensivo R1 e a plataforma Medtask. A nossa proposta é simples, foco no essencial, sem enrolação e com tecnologia, para realmente te ajudar nos estudos. E você vai ter acesso ao que há de melhor. Trilhas de questões personalizadas, aulas direto ao ponto com os professores das principais instituições do nosso país, flashcards exclusivos e um dashboard para você acompanhar a sua evolução, direcionando os estudos para o que realmente importa. Então, se você quer conquistar aquela tão sonhada vaga de residência, tá feito o convite. Escaneie o QR Code e conheça o Medtask. A diferença é que no adulto é muito AVC, infarto. A gente pega muita coisa desde o nascimento, né? Então, os pacientes que faltou oxigênio ou tem alguma doença congênita. Então, a gente pega esse paciente desde lá do comecinho, né? Então, a gente não tem tanto infarto, não tem tanto... Sim, mas é legal porque você acompanha o paliativos entre... aspas, como ele realmente deve ser, que é quando você identifica que há necessidade de acompanhamento da especialidade. Porque na clínica o mais comum é o paciente já chegar, já tinha indicação de estar fazendo acompanhamento com um médico paliativista, mas, enfim, por questões do SUS, tal, nunca teve acesso, aí chega numa emergência lá na Santa, aí precisa organizar tudo, conversar com a família e tal, e às vezes lá, por já ter uma equipe forte e identificar desde cedo, vocês aprendem esse lado, né? Sim. E o eletivo? O eletivo. Você fez o quê? Então, eu fiz no HCOR, fui acompanhar a UTI cardiológica lá. Legal. Foi bem legal. Então, é um mês, né, mais ou menos, um pouquinho mais, que a gente tem pra rodar onde a gente quiser. Então, a gente pode rodar lá mesmo, você pode fazer estágio fora, muita gente vai fazer estágio fora do país. Eu fui... No eletivo não precisa dar plantão.
Então, se você quiser, não. Como eu falei, a gente que escolhe. Então, você pode falar, eu quero dar todos os meus plantões antes. Então, você vai ficar um pouquinho mais atarefado. Mas você tem que dar os plantões. O número de plantões. Você vai trocar entre aspas. Sim, você vai, no meu mês do eletivo eu tenho 4 plantões, 1 por semana. Mas eu vou estar fora do país. Exato. Não é que você não vai fazer, mas você troca pra botar eles ou 2 antes, 2 depois e você tá o mês livre. Né? Isso. Em geral, a gente acaba trocando pra ficar... Lógico, é importante pra você não perder a oportunidade de comer. Mas, sim, você pode fazer fora, você pode... Enfim, é bem livre, viu? Bem livre. O que fazer... A gente tem um apoio aí do Jorge, né? Que ajuda a gente a fazer... Ele é o cara do administrativo, assim? Isso. Ele... eu esqueci o nome. Da Coreme. Da Coreme. O Coreme que cuida da parte da pediatria e ele faz esse intermédio quando a gente precisa isso é também. Importante, pô. Exato. Porque às vezes você quer muito, mas do ponto de vista institucional tá me amarrado, tá difícil, tá, tem um cara desse que chega pra ajudar. Isso, aí ele ajuda a gente e é legal, né? Sair um pouco, ou até mesmo ter uma visão diferente do próprio serviço. Sim, é super importante. Exato. E assim, às vezes você conhecer os chefes, né? Da onde você... eu quero fazer neuro. Pô, então eu quero ver os chefes, quero ver como funciona, porque às vezes a gente tá tão querendo fazer as funças que a gente não tem esse olhar, a própria subespecialidade. Acho que isso acontece bastante, porque querendo ou não, né? Eu fui residente, sei como vejo os residentes. A gente tem uma vida, e acho que até pode ser um ponto interessante esse que você levantou pra gente mencionar no próximo passo, né? Você tem uma vida, que é a tua vida pessoal, que tá tocando em paralelo com a sua vida profissional, que é a residência. Então, às vezes, você tá num estágio ali, você tá num estágio que você tem interesse, por exemplo, neuropediatria. Você tá rodando aqui no R3, você tá lá no R3 e tal, mas é isso, você tá pensando na prova de residência, às vezes você poderia ficar até mais tarde para acompanhar o chefe, sabe? Chegar às vezes mais cedo ainda para ficar do lado do chefe, aprendendo, ver se é aquilo que você gosta, um network, mas você tá com aquela pressão, pô, eu queria fazer minha academia, tem compromissos familiares, quero estudar um pouco para prova de residência, para passar, então você não aproveita do mesmo jeito e pegar um eletivo, vou chegar com essa mentalidade, parece que é outro estágio, né? Vou respirar um pouquinho, né? Mas assim, existem estágios mais tranquilos, estágios que a gente consegue ter um certo... De forma geral, dá pra conciliar bem, assim, não é? Apesar da gente ter mencionado no início do episódio, tem algumas pessoas que sofrem esse impacto da carga, pelo que eu entendi, respeita bem essa história dos 60 horas, você não tem tempo pra fazer... É uma balança, tem estágios que acaba passando um pouco mais, tem estágios que a gente vai embora na hora do almoço, então a gente tem momentos... O equilíbrio compensa. Exatamente, assim, dá pra você ter uma vida, a gente consegue sair 4h30 da tarde, então tem um pouquinho de vida ainda, né? Claro que a gente trabalha bastante, aqui em geral os residentes de pediatria trabalham bastante, mas dá pra ter uma vida, assim, dá pra você... E do ponto de vista acadêmico, tem algum momento, assim, que, toda semana, quarta-feira à tarde, vai ter uma aulinha e eu vou ter que ir lá apresentar o caso. Existe isso? Existe. É todos os estágios? São só alguns? Toda terça de manhã a gente tem um professor que vai lá falar alguma coisa, alguma novidade, né? E às vezes são casos da nossa própria enfermaria. Então, uma reunião da pediatria, do departamento. Isso é geral. Então, é todo mundo vai. Os R+, todas as especialidades. Todo mundo vai, exato. Nossos chefes estão lá também. E aí, alguém vai falar sobre um assunto novo que está se falando bastante, ou a gente vai conhecer uma área, às vezes vem professor convidado, às vezes é um caso da nossa enfermaria que o residente vai apresentar e o chefe participa, isso que eu ia perguntar, não é só o chefe que vai lá e vai discutir uma doença nova, um tratamento novo que ele está pesquisando, um convidado, não, o residente... Tem de tudo, às vezes é só um chefe, mas às vezes o residente está lá também, que é legal. Você sente um friozinho na barriga. E aí dentro, né, de cada uma das especialidades, muitas vezes tem um dia, um período que a gente acaba tendo uma parte mais teórica, vamos discutir alguma coisa, vamos fazer uma reuniãozinha em geral, assim, tem na reta, a gente tem as aulinhas, não sei se você lembra, mas as aulinhas que a gente tinha que apresentar, então o residente apresentar e ficar nervoso, né? Então, assim, não é uma carga muito grande de academicismo, não, mas assim, existe. Mas ele existe, a gente fica, agora que eu saí, né, eu sinto falta, porque a gente fica muito atualizado. Então, tudo que sai de novo, a gente tá aprendendo, nossos chefes estão ligados, então a gente acaba tendo muita atualidade, assim, e a gente sai muito preparado dessa parte. E do ponto de vista de pesquisa, tem alguma coisa, assim, eu digo pro residente, algum tipo de incentivo, depende... Eu imagino que depende muito também do acesso que você teve ao chefe, deu sorte e tal, mas
rola quando você viu acontecer? Rola bastante, né? Bastante gente apresenta coisa em congresso, né? Relato de caso, ou estudo mesmo. Depende um pouco do seu interesse, não tem jeito, você tem que ir um pouquinho atrás, dar uma coisa que vai escancarar. Mas tem muito espaço, acho que todo mundo, assim, na residência tem algum trabalhinho, fez alguma coisa, fez um relato de caso. Isso tem bastante, porque a gente tem muito caso. Mas depende, você tem que ser um pouquinho proativo. Tem que querer. Mas se quiser, tem o chefe que vai te abraçar para te ajudar a fazer isso acontecer. Com certeza. Da forma como você está explicando, tá claro que tem uma presença dos chefes ali, dos assistentes, que realmente não vão te deixar perdido, vão estar te guiando durante todo esse processo, que eu acho que é fundamental. E dá para dar plantão fora? A galera trabalha fora? Porque, mais uma vez, São Paulo, né, gente? A bolsa às vezes não cobre todos os custos. Eu aproveito para fazer 2 perguntas. Geralmente o pessoal mora perto, se identifica essa necessidade e tal, ou tem gente que dá para morar longe, e de plantão fora. Tá, então, muitos moram perto, tá? Mas é bem ok não morar perto. Tem bastante gente. Minha dupla mesmo não morava aqui lá do lado da Santa Casa. É claro que acaba, né, sendo um pouco pior, porque você acaba vindo mais cedo. O problema é o trânsito de São Paulo, né? Não é a distância. De manhã é tranquilo, sempre assim. De manhã chega rapidinho, vai sair 4 da tarde. Mas assim, não é impossível, não. Bastante gente morava aí em outros locais de São Paulo e dá super certo, chegado, assim. Né? Não é uma obrigatoriedade, não. Se alguém tá pensando, quer continuar em casa, alguma coisa assim. Dá pra conciliar. Dá pra conciliar. Claro que é muito mais fácil morar lá perto, mas não é uma obrigatoriedade, não. Eu acho que dá pra conciliar bem. Legal. Né? E sobre plantão, a gente dá muito plantão em geral, assim. É claro que se você puder não dar plantão, fica uma rotina mais ok, mas a gente dá bastante plantão fora, geralmente. A gente consegue já até atuar na área depois, né, mais pra frente. No começo a gente não consegue pegar os plantões. Mas no R1, assim, você não dá plantão de pediatria? Em geral, não. Em geral, a gente não pega. Mas como no R1 a gente tem uma carga de porta muito grande, a gente sai, sabe, só fazendo... com essa segurança na mão de atender porta, pelo menos. Exatamente. Então, em geral, a gente trabalha assim, se alguém precisar ir para se manter, eu mesma precisei trabalhar para me manter aí, você consegue, sim. Claro que fica mais pesado, fica uma rotina mais pesada, porque você vai direto, né? Não tem um pós-plantão de um trabalho fora, né? Sim, sim. Mas se alguém precisar e estiver pensando, tá dependendo disso... Mesmo no PS, assim, às vezes, porque... Imagina, no final de semana não tem... Dá pra dar um plantãozinho de final de semana, assim, um ou outro dá pra equilibrar, mesmo num estágio Dá pra equilibrar, sim. Eu acho que é viável. Claro que nos PS fica um pouquinho mais complicado e puxado, porque durante o final de semana é plantão de 24 horas, né? E... Onde? Lá no PS? Na Santa Casa. Se você tá no PS, você tem plantão final de semana, é 24. 24 horas. Em geral, todos os plantões, se é final de semana, é 24 horas. Então, tanto na UTI, então você vai ficar o dia inteiro. Exato. Legal saber. Acho interessante, porque provavelmente isso faz com que você tenha que dar menos plantões. Então, você já chega, já fica 24 e já resolve. É bom que você já conhece o paciente. Então, chegou de manhã, à noite geralmente tende a ser mais tranquila. Mas é isso mesmo. É uma visita mais rápida, porque a gente ficou o dia inteiro lá já com o paciente, a gente já sabe tudo o que tá acontecendo. Mas 24 dá uma canseira mesmo, mas aí fica difícil de você conseguir conciliar o plantão fora, né? Claro. Mas dá, gente, dá. Dá pra fazer. É claro que só cuidado com a carga horária, senão você vai cansar muito, porque você vai emendando coisas, não vai dormindo, tem que tomar cuidado. Mas dá pra fazer, E plantão, assim, não precisa me falar exatamente o hospital e nível de detalhes, mas plantão de pediatra paga mais ou menos quanto? Na média, assim, eu sei que depende do serviço. Depende muito, muito mesmo do serviço, né? Mas, em geral, eu acho que dá, o quê? Uns 1.600 por 12 horas. PJ, geralmente. É bom, pô, não? Você pensar que às vezes você estava trabalhando como generalista, ganhando seus 1.200, entrou na residência, esses R$400 já ajudam bastante. Em geral, a gente ganha um pouquinho mais do que o generalista, porque nós já somos especialista, né? Mas aí tem plantão de tudo, né? Você pode dar plantão de enfermaria, você pode dar plantão, né, na porta, tem uma gama bem grande de locais. Não odeio fazer porta. Tem outras coisas vai no perfil, né? Exatamente. Beleza, e como é que, assim, pensando que, pô, terminei a residência lá de pediatria na Santa Casa. Como é que são os próximos passos, olhando para os seus colegas, para os seus R+, até mesmo para a situação que você está vivendo hoje? Geralmente, o que as pessoas costumam fazer? Já emenda no R+, faz R+, na Santa Casa, o R+, na Santa, quais são as subespecialidades mais fortes? Tem algum tipo de viés? Eu digo isso sempre, porque na clínica médica da Santa Casa tem mudado um pouco, mas meus colegas
cardio, não sempre fazer cardio, porque nós estamos todo dia na emergência, todo dia você pega infarto, cara, você fica com um viés de talvez pensar que aquele pode ser o seu caminho, porque naturalmente você conheceu pouco de outras especialidades. Então, existe isso um pouco? A gente conhece muito das especialidades, então, sinceramente, tipo, do meu ano, foram fazer de tudo. É, uma equilibrada boa. Eu tenho amiga que fez gastro, neuro, reumato, neo. Então, assim, a gente tem em todos os lugares. Isso. Exato. A nossa neo é muito forte, nossa neuro é muito forte, nossa UTI é muito forte. Então, a gente tem, assim... A infecto, não tem também? Infecto, a gente tem 2 colegas aí fazendo infecto. Então, nossos chefes da infecto estão nos congressos, é muito legal. Exato. Então, lá a gente vê de tudo, tá? A gente não tem tanto esse viés. Tem cardio também, né? Tem colega. Então, assim, nossa, foram fazer de tudo, né? Tem de tudo, tá? Eu tenho uma amiga que foi fazer puericultura, que né, não pretende fazer um R+. Tem gente que, né, para esse ano, eu parei um ano para dar uma respirada, eu tinha alguns outros focos nesse momento, mas pretendo prestar um R+. E muita gente, acho que a maioria vai direto, né? Já presta direto, já continua. Pra já terminar. Geralmente passam, assim, não é um problema. Por exemplo... Pelo que eu tô entendendo, o seu foi mais uma escolha. Querer parar do que... E eu acho que... Eu também, quando tava na R2, eu acho que é assim, importante. Que a gente já tinha emendado da faculdade e tal. Então, às vezes, esse momento para você parar entre a especialidade de acesso direto e a sub é até um momento oportuno, assim. Óbvio que você tem que parar com foco, né? Para você estudar, não correr aquele risco de querer trabalhar para só ganhar dinheiro. Mas é muito diferente do ano parado como generalista depois da faculdade. Você tá sofrendo para pegar plantão, você já é especialista, já conhece. Então, vou usar um pouco do meu caso. Eu parei realmente por opção, né? Nem prestei a prova. Eu queria entender melhor o que eu queria, entender melhor se eu gosto de consultório, se eu gosto de hospital, o que eu quero fazer. Então, hoje, tá até comentando aqui que eu faço um pouco de tudo, né? Então, conta pra gente. Eu tô fazendo consultório, que eu achei que eu não ia gostar. E, assim, eu me vi comemorando que uma criança fez cocô, assim. Então, sério? Uma criança que era super constipada e comemorando com os pais, né? Então, é super gostoso fazer consultório. Eu tô adorando fazer, acompanhar. Então, eu percebi que realmente é um caminho a ser seguido. Você faz melhor os seus horários, né? Faço também pronto-socorro, faço enfermaria. E sou preceptora aí dos alunos de uma faculdade, então eu tô fazendo um pouquinho de tudo. Dá para ganhar legal, dá para você conseguir se manter aí. Abre bastante porta de trabalho, assim, não é que você terminou e falou, putz, tô tendo que correr atrás, tá sendo difícil encontrar plantão em lugar bom. Isso é uma coisa muito boa da pediatria, assim, difícil você ver alguém que não acha plantão, tá? Então, falta pediatra, e a gente tem os serviços, né, que a gente precisa das pessoas, em geral, eles estão procurando gente, eles querem você, assim. Você sai já, aquele cara batendo a porta, não quer vir dar plantão aqui. Tá. Então, né, não quero nem... Mas, em geral, não tem muita dificuldade de achar plantão. Até que eu falei, durante a residência, a gente já tá trabalhando. Então, graças a Deus... Né? E você vai prestar o quê? Tô numa fase de transição aí. Tá em dúvida? Tô em dúvida, mas eu acho que eu vou prestar neuro, pensando aí no que eu quero pro futuro, meu estilo de vida. Legal. Que é mais ambulatorial, né? Exatamente. Mas qual que é a outra opção? Cardio. Que aí fiz até meu eletivo, né? Que aí já talvez seja mais lá da enfermaria, do intensivo muito UTI, e tal. Então eu tô num momento aí de transição, mas exatamente esse ano foi pra isso, pra eu entender o que eu quero e conseguir aí decidir os próximos passos. Não, legal, Laís. Mas muito existe espaço para quem não quer fazer R+, tá? Existe espaço para ser só puericultura. Né? Hoje em dia tem crescido cada vez mais. Você faz umas pós, você faz as coisas e você consegue só com a pediatria geral fazer puericultura e tá também fazendo um ambulatório e você consegue. Se você se diferenciar, você tiver... Acho que você precisa correr atrás de se capacitar. Provavelmente a residência já te forneceu ferramenta suficiente para você conseguir lidar, mas é aquilo. Aí você precisa... Vai abrir seu consultório, vai começar, né? Todo aquele desafio do marketing. mas eu imagino que rola. Vejo pessoas que dá super certo, né? Acho que a pediatria, de forma geral, falando da especialidade, eu vejo que, assim como a clínica, mas talvez um pouquinho mais, te permite fazer um mar de coisas, né? Eu acho isso muito legal na especialidade, ainda mais na Santa, que tem acesso a várias subespecialidades, sai com uma segurança de ver casos complexos. Isso eu acho que é fundamental em qualquer especialidade, né? Você pode não trabalhar com o que é complexo, mas falar que você viu e aí tem um mínimo do feeling, isso é importante. A gente sai sabendo um pouquinho de tudo, assim. Tem lugar para todo mundo, acho que é só o que eu
falo, né, quando até os meus alunos perguntam, é assim, se você sobre ama a pediatria? Muito, se você ama muito procedimento, acho que é a única coisa que talvez você não vai ter tanto espaço na pediatria. Agora, de resto, você vai ter... Não, foi uma dica importante. Eu mesmo não tinha essa impressão, assim, mas foi legal saber, porque se me perguntarem agora, eu já tô com a resposta na ponta da língua. E agora, lá, não sei se você tem algum comentário final aí, quiser dar uma dica pros alunos que estão pensando, ou ir pra Santa Casa, ou fazer pediatria, e também já mandar um salve aí, mandar um beijo pra quem você quiser. Eu acho que esse episódio foi nota 10. Muito legal conhecer a sua história. Legal. A gente tá sempre na torcida e obrigado por participar aqui do nosso R0Cast. Então, eu adorei participar, adorei, né, tá aqui falando um pouco de pediatria. Eu sou uma apaixonada por pediatria. Dá pra perceber. Eu acho que tem algumas coisas, assim, que eu gostaria de falar pra quem tá pensando em pediatria, quem tá pensando em pediatria na Santa Casa. Primeiro, você quer pediatria, você tem que gostar de gente, tá? Não tem jeito, a gente tem muita área, mas se você não gostar de estar com o paciente, se você não gostar de sabe, ter uma empatia, porque na pediatria você precisa ter ainda mais o lúdico, você precisa ainda ter ainda mais humano, não que nas outras áreas não precisa, mas você precisa ter isso dentro de você. Porque senão você vai ser muito infeliz. Porque a gente tá brincando, a gente fala coisas sem noção na consulta. Então, se você tem isso dentro de você, se você gosta de gente, gosta de cuidar, a pediatria é o lugar de cuidar. A gente, que nem eu falei, meu noivo é cirurgião pediátrico, ele fala, nossa, eu vim da cirurgia geral e quando eu vou pra cirurgia pediátrica, eu vejo como o pediatra, ele quer agarrar tudo. Ele não quer ficar... Não quer abandonar. Exato. Então, isso aqui eu não resolvo. Passa pra alguém. Não, o pediatra quer tudo. Então, eu acho que para quem tá pensando em pediatria, primeiro, eu acho que a principal coisa que eu tenho para falar é gosto de gente, gosto de conversar, seja empático. E quem quer fazer na Santa Casa, gosta de trabalhar. Porque a gente trabalha bastante. Não, mas pelo que você falou, é uma residência de prato cheio. Exato. A gente trabalha muito, mas a gente aprende muito. Então, eu acho que eu amo a Santa Casa, amo os tijolinhos, sou muito fã. E eu acho que se você perguntar para qualquer igual meu, eles vão falar a mesma coisa. Até quem veio de fora abraçou a Santa Casa, assim, porque não tem como, a gente abraça. Deu pra perceber, eu tô até emocionado aqui, inspirado de ouvir o teu depoimento. Legal, porque muitas vezes a gente vê colegas aí que fizeram especialidades ou residências, o cara sai meio frustradão, fica olhando pra trás e fica enxergando os defeitos ao invés de chegar aos pontos fortes. Todo lugar vai ter os seus desafios, é óbvio isso, a gente não vai conseguir fugir deles, mas o importante é você enxergar o que aquilo pode te entregar e é claro que o ambiente precisa estar propício para isso. Pelo que você mencionou, a pediatria da Santa Casa parece ser bem gostoso. E uma perguntinha final, mais curiosidade, assim, que engraçado que a gente passou o episódio inteiro e não comentamos sobre aquela coisinha óbvia que é, e os pais, né? Você não teve problema com isso, porque eu conheço, né, como eu já tô falando de educação médica, escolha da especialidade há um tempo, eu conheço gente que realmente começou a fazer, nesse caso, eu tava fazendo cirurgia pediátrica, ele começou e ele falou, cara, não aguentei os pais. Não aguentei, foi fazer depois uro, fez largou a residência, foi fazer outro caminho. Ao mesmo tempo que tem gente que, tava em dúvida entre a pediatria e nesse contato da frescurinha, dos pais. Então, aquilo foi, cara, eu tava em dúvida, mas quando eu experimentei isso, eu falei, aí que eu quero fazer. Então, é sempre polêmico, né? Os pais é sempre... É difícil, eu não vou falar que não é. Realmente, eles têm um nível de criticidade, eles têm uma coisa, assim, com o filho que é diferente de qualquer outra especialidade, tá? Mas eu acho que você tem que embarcar. Tá? Então, assim, que nem eu tava falando dessa minha paciente que eu tava comemorando que fez cocô. Você tem que embarcar junto com os pais. Pra eles isso é um problema. Se você não entender que pra eles isso é um problema, você não vai conseguir. Pra você não é. Você sabe realmente que aquilo não é um problema. Mas é isso que por isso que eu falo mas tanto... Mas se você não vê como problema, até você vai enxergar isso e falar, tô fazendo um negócio que eu não gosto. Exatamente. Isso é um problema, eu quero resolver. Você já mudou a tua visão, né? Por isso que eu falei, foi uma coisa que eu enfatizei. Se você não tiver empatia pra estar na pediatria, você não vai conseguir. Então, assim, realmente, às vezes os pais são um problema, mas se você conseguir mudar a sua cabeça para entender que para ele isso realmente é um problema, ele tá lá com a coisa mais importante da vida dele, você não consegue. Realmente, você não consegue, porque muitas vezes não é tanto um problema, né? Assim, no sentido médico, no sentido urgente. Mas para ele é um problema. E se você não conseguir olhar que para ele é um problema, realmente isso vai virar uma coisa insuportável de se viver, assim. E posso falar, muitas vezes eles estão certos. Tá? Né? Muitas Tem que vezes... aceitar o filhinho do pai. Cara, muitas vezes eles estão certos e falam, meu filho não tá normal. Aí você fica assim, aí você realmente fala, vou investigar. O filho não tava normal. Então você tem que acreditar. Filho, né? Eu sempre falo pra eles, se você me falou que tá com febre, ele tá com febre. Se você me falou que ele tá estranho, até que eu prove o contrário, você tá certo. Então você precisa ter isso em você, que é difícil, é uma relação difícil, mas que é muito gostosa se você embarcar junto com eles. Legal. E eu acho que isso até é um ensinamento aí muito gostoso teu
teu feedback nesse sentido, que acho que pra vida, né? Pô, o próprio paciente, às vezes você chega um paciente, tá lá no PS e tal, você tá atendendo na porta e ele tá falando que ele tá se sentindo mal, aí você fala, não, você não tá. Pô, primeiro, né, eu gosto de validar sempre o que o paciente está falando. Acho que a prioridade é sempre escutar eles e a gente investiga e tal. Realmente não teve nada, pô, então não se encontrou tal. Aí o paciente sinais fica de tranquilo. alarme e tudo mais e beleza. Mas aí e é muito gostoso você receber esse feedback dos pais, assim, ó, obrigada por ter me explicado, obrigada por ter entendido, obrigada. Eles falam muito, porque eles se sentem, às vezes, muito rejeitados por causa disso. Todo mundo já olha com uma coisa, é coisa de pai. E quando você acolhe, você realmente mostra que tá tudo bem, ou que realmente não estava tudo bem, eles são muito agradecidos. Você não vai ter feedback como de um pai agradecido. Legal. Ó, excelente forma da gente encerrar esse episódio e a gente se vê no próximo. E não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber todos os nossos vídeos que a gente anda postando por aqui. E se tem alguma especialidade que você tá louco para conhecer, põe aqui nos comentários que a gente vai correr atrás. Tchau, tchau.